Caros amigos, companheiros do Ideal Espírita, da casa de Célia Xavier. O tema de hoje: retribua o mal com o bem. Tomando em consideração todas as dificuldades pelas quais temos passado no mundo de hoje, a violência, as agressões que costumamos ver no nosso dia a dia, parece até um contrassenso, mediante diversas agressões, ainda retribuirmos o mal com o bem. A filosofia de senso comum é de que eu não levo desaforo para casa. E por causa desse exercício de orgulho, exercício de egoísmo, é que a maldade, a violência e o desamor desenham o nosso mundo atual. Existem alguns que advogam que tudo isso se dá porque vivemos num mundo de expiação e provas. Mas se atentarmos para o entendimento do significado de expiação e provas, concluiremos que se refere a condições de dificuldades pelas quais o nosso espírito, em busca de libertação, tem que coexistir nesse contexto. Não podemos perder de vista que o mal é ainda uma condição da nossa inferioridade, essa mesma inferioridade que nos atrela às ilusões da matéria. Existem conceitos sobre o mal, conceitos tão bem elaborados, dentro de um padrão filosófico, mas de forma simplista, mais simples e objetiva. Nós podemos definir o mal como tudo aquilo que afronta a lei divina de amor. Tudo aquilo que afronta a lei divina de amor. Esse amor do Pai que ilumina e sustenta o nosso orbe por sua misericórdia. Todo mal pode se dar pelos nossos pensamentos, por nossas palavras, aquilo que dizemos sem meditar, sem colocar essa lei de amor à frente, e pelas ações, quando já não somos movidos pelo sentimento de amor. Afrontamos a lei divina. E toda afronta a essa lei de amor cria uma nódoa, uma marca no nosso perispírito, também chamada por alguns de matriz de reparação. Toda afronta, em algum momento da nossa existência, nessa ou em próximas, em vindouras encarnações, teremos que ressarcir. Evidentemente que esse ressarcimento vai se dar com a depuração do nosso espírito, ou seja, quando nós já estamos condicionados pelo conhecimento e temos, dentro dessas condições, a possibilidade de eliminar ou ressarcir essa afronta à lei divina de amor. Podemos admitir que esse ressarcimento
se dá ou através do amor, simbolizado na caridade e no serviço ao próximo necessitado, ou ainda através do sofrimento, das vicissitudes, das dores, dessas rudes professoras que buscam elevar o nosso condicionamento espiritual. E fica claro para todos nós que no nosso atual estágio evolutivo é pela dor, é pelo sofrimento que nós ressarcimos a maior parte dos débitos para com a lei divina de amor. Mas não podemos esquecer que todo sofrimento, toda dificuldade, toda dor tem evidentemente um caráter curativo para o nosso espírito. É importante que nós possamos nos lembrar do capítulo 3 de Mateus, no verso 10. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E nós entendemos que quando nós destacamos o nosso lado negativo, exercitando nossas ações, pensamentos, palavras, em confronto com a lei divina de amor, acumulamos débitos, isto é, maus frutos. E essa árvore, nós seremos cortados, ou seja, aquelas oportunidades oferecidas e não dinamizadas ao longo da vida serão desfeitas e teríamos perdido oportunidade imensa de ressarcirmos débitos pretéritos. E serão lançadas ao fogo, que significa dores, sofrimentos e amarguras das nossas infelizes construções. E não é por mero acaso que passamos grande parte das nossas encarnações com o sentido de ressarcirmos débitos até, amigos, até quando aprendamos com o Cristo as lições reais, a de reagir frente a uma ofensa, produzindo bons frutos. Até que aprendamos a reagir frente às ofensas, produzindo bons frutos. Ou seja, fazendo bem quando é-nos feito o mal. A propósito desse estudo, a questão 511, assinalada no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade que se a cada indivíduo, além do espírito protetor, um mau espírito se acha ligado a ele com o fim de impeli-lo ao erro e proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. E o Espírito da Verdade responde: ligado não é bem o termo. Evidentemente, alguns podem tentar desviar o homem do bom caminho.
E quando algum deles se ligam a um indivíduo, é porque ele espera ser ouvido. E haverá luta entre o bem e o mal, vencendo essa luta aquele por quem o homem se deixe influenciar. É como aquela lenda indígena, não é? Que um chefe Cheyenne dizia para o seu neto que dentro de nós existem dois cães em constante luta. E quando o neto lhe pergunta quem é que vence a luta, ele diz: aquele a quem eu mais alimento. Aquele a quem eu mais alimento. É o que se fortalece dentro de nós. E é o que nos representa frente à sociedade e frente àqueles com os quais convivemos. André Luiz nos ensina, leciona para nós através de um contexto maravilhoso em que nos posiciona entre aquilo que ainda somos e aquilo que pretendemos ser enquanto espíritos. Nós vivemos no presente, com os olhos no futuro, mas ainda presos às amarras do passado. Isso porque os espíritas já vislumbraram a existência de um futuro promissor, um futuro de alegrias e de paz. E é por causa disso, que nós buscamos nos transformar a cada dia, a renovar o nosso contexto, buscando a luz do Pai que ilumina o nosso caminho. Nessa condição de prisioneiros do pretérito, como afirma André Luiz, cheio de erros e infelicidades, as nossas construções, nós temos à frente uma grande luta para vencer o maior de todos os inimigos, que somos nós mesmos. Nós somos o nosso grande inimigo. E nesse contexto, se faz presente sempre a batalha entre o bem e o mal. Bem é tudo que nos aproxima de Deus, como dissemos há pouco, quando seguimos suas leis. E o mal é tudo aquilo que nos afasta dessa lei de amor e promove prejuízos a nós e muitas vezes para aqueles com os quais mantemos relações. Pensando na nossa infância, né? Nem sempre tudo que lemos durante a infância, vivenciamos durante a infância, os arquétipos de mocinho e bandido, não são claros na nossa vida real. Nunca é fácil saber quando nós somos a fada madrinha ou quando nós somos a madrasta má. Porque essa dualidade do bem e do mal nos acompanhará durante muitas existências. Só nós podemos fazer a nossa diferença. Só nós podemos mudar a nós mesmos. Lembrando de Paulo, na Epístola aos Romanos, né, o capítulo 7, verso 9, ele diz claramente: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero,
esse faço. Na questão 642, mesmo livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: não fazer o mal já é suficiente para o espírito progredir? Amigos, é muito comum nós vermos nos nossos relacionamentos que muitas pessoas, para se isentar de muitas culpas, para se manter omisso, diz: eu não pratico o mal. Posso não fazer o bem, mas não faço mal a ninguém. Então Kardec, né, dentro da sua pedagogia, do amor, da inteligência, ele pergunta aos espíritos se não fazer o mal já é, né, é suficiente para o espírito progredir. E a resposta, aparentemente, é até um pouco dura para com essas pessoas, não é? Porque ele diz não. O Espírito da Verdade diz não. É preciso que façamos o bem no limite de nossas forças, pois cada um de nós responderá por todo o mal que haja resultante, que seja resultante de não havermos praticado o bem. Então, não basta não fazermos o mal, é preciso que façamos o bem e no limite das nossas forças. Evidentemente, está aí explícito, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso processo de evolução, dentro do ponto, até o ponto evolutivo em que estamos, mas no limite, ou seja, o máximo de nós. Porque o pior de tudo é que nós nos atrelamos ao mal que demos causa pela não prática do bem. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos exorta ao estudo do amai os vossos inimigos. E ele diz no texto, né? Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem, a fim de que sejais filho do Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Se amais apenas o que vos amo, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Eu, porém, vos digo, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, amar aqueles que nos amam, aqueles que estão próximos de nós, isso não nos traz recompensa. A dificuldade é que nos recompensa. A dificuldade, né, de exercermos o bem em meio da maldade, em meio da violência. Mas como fazer o bem a quem nos faz o mal? Primeiro, nós temos que respeitar as convicções do outro. Às vezes é um modo de pensar, é um modo de ser, é um modo de se comportar daquela pessoa. E não seremos nós que iremos mudar comportamentos. Em primeiro lugar, nós temos que mudar o nosso comportamento. Respeitando a convicção do outro,
compreender o ofensor. Muitas vezes, as pessoas que praticam o mal, praticam a ofensa, são, na maioria das vezes, pessoas que sofrem, pessoas que passam por grandes dificuldades, pessoas que ainda não se atrelaram à fé, à esperança, que ainda não entenderam o amor do Pai. Evidentemente que fazer o bem também a quem nos faz mal requer muito boa vontade da nossa parte, requer um esforço continuado, persistência, perseverança, tenacidade. E isso faz parte do processo evolutivo, a boa vontade para com o próximo, a perseverança no caminho do bem, no caminho da verdade, a tenacidade, né, com que nós praticamos a lei divina de amor. Tudo isso é processo de evolução. E o que considero muito importante, que nós precisamos entender que estamos perdoando a pessoa, o nosso próximo, o nosso irmão que nos ofendeu, mas não estamos coniventes com o mal praticado e nem com a ofensa. Isso é preciso destacar. Nós estamos perdoando o nosso irmão, estamos perdoando o nosso próximo, mas não estamos coniventes com o mal praticado ou com a ofensa a nós dirigida. Porque é muito importante, até do ponto de vista médico, quando não perdoamos, mantendo a raiva, a mágoa, nós permitimos que se estabeleça entre nós e o adversário uma ponte magnética, uma energia negativa trocada, que circula num vai e vem, num regime de vibrações de ódio e de vingança. Evitar mágoas, ódio e ressentimento, previne danos físicos e danos espirituais. Evidentemente que os danos físicos vão do estresse, às doenças cardiovasculares, ao câncer, etc. E as doenças espirituais, as obsessões que se mantêm durante muitos anos, séculos, em quase todas as nossas existências, né? O mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, diz que o desequilíbrio da mente pode destruir a população geral de células orgânicas. E que essa contaminação, intoxicação da alma determinam as moléstias do corpo. Então essa intoxicação que a raiva, a mágoa, o ódio e o ressentimento produz, destrói células, causando uma intoxicação no nosso organismo. Precisamos ainda lembrarmos-nos de André Luiz, quando ele esclarece que Deus não castiga e nem perdoa, mas é o próprio ser consciente, nós, que proferimos sentenças de absolvição ou de culpa perante as leis divinas. Não é à toa que aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versos 25 e 26, uma grande sabedoria do nosso Mestre Divino. Reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Veja a urgência, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Ora,
Os nossos maiores adversários são os nossos vícios, nossas paixões, nosso apego, nosso orgulho, a nossa ausência de valores mostrados nas leis de amor. O juiz é a nossa consciência, mostra os nossos desvios dessa lei de amor. O ministro, quem é? A lei de causa e efeito. Ninguém fica impune. Jamais ficaremos impunes das nossas faltas. A cadeia é a prisão no corpo, muitas vezes a prisão em planetas inferiores, até que nós possamos vibrar uníssonos na lei de amor do Pai. E para finalizar, queridos amigos, eu gostaria de deixar uma frase do nosso saudoso Chico Xavier, quando ele diz: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar-se, ofender e magoar os outros para sentir-se forte. Muito obrigado.